Meus amados irmãos, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Eu agradeço a Deus a oportunidade de aqui estar e estar falando com os irmãos nesse momento, gravando essa palavra do Senhor, para que possa confortar o coração, para que possa te ajudar num momento como esse. Eu gostaria de ler a Bíblia, mas antes de ler a Bíblia, de fazer aqui um comunicado. Hoje é o primeiro domingo de maio. Infelizmente, semana, a nossa irmã Arlete, ela nos deixou. Aprove o Senhor chamar para si. E eu gostaria que os irmãos orassem pelos seus familiares. Ela tem certeza absoluta que ela está com o Senhor nesse momento. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu agradecemos a Deus por ter convivido com ela, por Deus ter nos aproximado dela, né? Congregar junto, aprender, trocar experiência. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Arlete Soares. Eu gostaria de ler a Bíblia com os irmãos, que encontra-se em Mateus 5,15, que diz o seguinte: E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Nós estamos passando por um momento agora em que um vírus parou o mundo. O mundo parou, o mundo se rendeu a um vírus. O Brasil, trevas. Você liga a TV, a mídia da morte, é tanta notícia, e você crê que você recebe tantas notícias ruins nessa época, sabe? É notícia aqui e acolá, e eu quero que você entenda essa palavra de Deus que diz que no meio, né, dessas trevas, aqui diz o seguinte: seja luz. Eu possa ser luz aonde quer que eu esteja, você possa ser luz onde quer que você se encontre, esteja. E eu gostaria de pensar com os amados irmãos da seguinte forma: o crente é luz, cuja força é capaz de iluminar uma cidade. Uma cidade, isso. A sua força não é a de uma vela, cujo brilho é pálido, fraco, mal dá para fazer-nos enxergar as coisas próximas a ela. A Bíblia diz, e vai citar aqui um exemplo de uma pessoa que foi luz na sua época, e as pessoas seguiam, e não eram uma, duas, cinco, não, centenas. Aonde ele ia, as pessoas iam atrás. Diz aqui em João 5,35, João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Aqui fala da vida de João Batista. Aqui diz claramente que as pessoas se alegravam com o testemunho de João Batista sobre Jesus. Ele falava de Jesus, né? Ele trazia uma notícia boa. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Olha, uma coisa boa, chegou até vós o reino dos céus. Notícias boas, testemunho. Então as pessoas se alegravam com aquela luz, aquecia. Seja portador de palavras, né, confortantes nesta época, de fé. E aqui diz claramente, tá? Claramente aqui, a respeito que o crente é luz que acende no lugar apropriado. Há um pensamento aqui de Philip Lesson, né? Phil Lesson, para corrigir aqui a pronúncia. Ele diz assim, ó: Deus leva você para onde você não está necessariamente querendo ir. Mesmo assim, haverá a paz de saber que aquele era o lugar onde se deveria estar. Por quê?
Porque foi Deus que te colocou ali. Quem gostaria de passar por esse momento que estamos passando agora? Não, você não gostaria. Eu, sinceramente, não gostaria. A igreja, o Brasil, o mundo não gostaria. Mas estamos inseridos nesse período. Estamos inseridos nesse momento. Então, como eu devo agir? Eu gostaria de pensar com os amados irmãos. Aqui diz em Daniel 1:7. Eu li Daniel todo, 1:7, 2, 3. Aqui fala claramente que Judá foi sitiada por Nabucodonosor. Judá foi sitiada por Nabucodonosor, Jerusalém foi tomada, o rei foi levado consigo, e foi levado ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens, boa aparência, instruído ali. Então, é uma estratégia ali do rei, ia levar consigo esses jovens. Eles iam aprender durante 3 anos ali, 3 anos, iriam prestar um concurso, desses 3 anos de aprendizado. O rei Nabucodonosor, ele afirmou que não existia Deus em Judá, em Jerusalém. Vamos entender essa história? Então, há aquela concepção daqueles gentios que não há rei, a Deus ali. E esses personagens vêm aqui para a Babilônia, estão aqui na Babilônia. Olha o contexto, jovens, perderam a sua cidade natal, prisioneiros, na verdade, línguas diferentes, tudo diferente. Eu creio que era motivo de você ter as suas reservas ali, e contra. Mas Deus, é isso que Deus faz. Ele quer propagar o nome dele, a luz dele, ele quer que brilhe em outras nações, em outros povos que não o conhecem. Eles querem que aquelas pessoas, há um interesse muito grande de Deus salvar as pessoas. Então ele usa esses personagens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Primeiro ponto que eu acho aqui que entristece esses jovens, os nomes são trocados. Daniel é trocado para Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Pronto, nome trocado. Estudaram durante 3 anos. E aí acontece algo, lá para cerca de 2 anos, acontece algo. O rei, Nabucodonosor, tem um sonho e chama ali os sábios para interpretar um sonho que nem ele mesmo lembra do que sonhou. Está dando para entender? Como que você vai interpretar algo se a pessoa não sabe nem o que sonhou? Isso está fora dos controles, da alçada. Isso é coisa de, não de adivinho, mas é uma coisa de Deus. Só Deus pode saber. E o que acontece? Chama lá os mestres, os sábios, que foram professores, com certeza, de Sadraque, Mesaque, Abdinego, Daniel, Beltesazar, e decreta lá, vocês têm que descobrir o que eu sonhei e interpretar o que eu sonhei. Possível. Então há um decreto lá de morte já. Aí vamos chamar Daniel. Olha, está chamando você lá, você vai morrer. Porque ninguém acertou nada, ninguém tem nem noção. O que ele faz? Ele vai orar. Chama, Ananias, Misael, vou chamar pelo nome aqui, hebreu, Azarias. Ele chama os jovens ali, vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Ele pede a direção de Deus para aquele momento. E aí vai até o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, eu creio que Daniel, ele começa a falar da estátua,
E eu creio que as pessoas estavam, aquela tribuna ali, assim, cara, o cara deu um chute e acertou o gol. O primeiro gol ele acertou, quero ver agora como vai ser. E ele começa ali a falar e fala. E Nabucodonosor, ele tem a certeza naquele momento, aquele povo pagão, eu vou dizer assim, que não conhecia Deus, que desdenhava de Deus, que proferia que Deus não existia, ele fala, há um Deus de Israel. Há um Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, há um Deus. Ele reconhece Deus ali. Ele sabe que Deus existe. Então, um momento difícil, um momento de trevas, Deus quer que você se posicione dessa forma. Seja luz. Que ganhe uma cidade, que propague essa luz. E diz assim, o alcance da luz depende do lugar onde a colocamos. Quanto menos obstáculo, os raios de iluminação, mais longe vão chegar. O que quer dizer isso? O mestre, quando falava, né, o mestre, gostava de testemunhar nos lugares altos, nos montes, de onde uma grande multidão poderia ouvi-lo. Assim seja, irmãos, assim seja com nossas vidas. Aqui diz que Jesus investiu em 12 homens que revolucionaram o mundo. Jesus fez isso. Judá. É interessante que Nabucodonosor passa e ao sucessor, o filho dele, né? Então Nabucodonosor sabia que Deus existia através de Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora o filho assume lá, né, a grande Babilônia, mas não tem esse conhecimento de Deus. O que acontece? Uma mão aparece, escreve na parede, né, uma mãozinha, uma mão, e ele não consegue decifrar e chama lá. Daniel não vem. Ninguém sabe onde Daniel estava, só veio Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei fala assim, vocês adivinharem, vocês vão receber um prêmio, né? Vão receber um presente aí muito bom. Então ele fala assim, me manda o presente agora, porque é o seguinte, o que está escrito ali é o seguinte, pesado for, se achar de falta, você vai morrer. Você vai morrer. Vou te dar aí 24 horas, você vai morrer. Você vai morrer. Então me dá logo o presente. Meus amados irmãos, ali, mais uma vez, Deus usa os servos naquele momento, né, de dificuldade. Estou evitando de falar de fornalha, disso tudo, né? Ali só falei do sonho. Aí a fornalha também, para dizer àquele povo que há um Deus. Estamos passando um momento difícil. Fala aqui, né, um momento diferente, nunca passamos por isso. Mas eu quero que você saiba que o Senhor está com você e quer que você seja luz nesse período. Você fale do amor dele a essas pessoas, fale das providências dele, do poder dele, é isso que Deus quer. E diz assim ainda, o crente é luz que acende com as suas obras. Semana eu falei, né, de Dorcas, lá, tive o privilégio de falar de Dorcas, e diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Dorcas. Pedro ele vai próximo ali a Jope, e aquelas pessoas ficaram sabendo que Pedro estava próximo à cidade de Jope, e foram buscar Pedro. Por quê? Porque precisava de Pedro ali, acreditava que Deus, né, o Deus de Pedro, tem esse poder. Nosso Deus é tremendo e poderoso. E diz assim, Dorcas, quando Pedro chega em Jope,
Aquelas viúvas, elas pegam as suas túnicas, pegam ali, começam a mostrar, falar dos feitos de Dorcas. Meus amados irmãos, queridos, eu tenho observado que era um lugar distante. Jope era, né, onde existia ali o curtume, onde existia a venda de peixe, né, o mercado de peixe. Não é muito cheiroso. Eu creio que a grande sociedade, aquelas pessoas, né, faziam acepção daquele local. E ali ela servia ao Senhor. Ninguém sabia, a não ser os moradores. Pedro não sabia da existência de Dorcas, né? As pessoas não sabiam, mas Deus sabia. Deus está atento. Deus está atento quando você está em sua casa aí com o coração aflito, orando. Deus está atento. Deus está atento à sua necessidade, Deus está atento à sua vida. Deus te esquadrinha, Ele sabe, Ele sonda, Ele te protege. Hoje, antes de gravar esse vídeo, minha filha falou que o acidente que nós tivemos, se o veículo pega em mim, que eu não sei como não pegou, eu estaria morto. Minha filha falou isso. E eu tenho certeza disso, pelo resultado do acidente. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Eu louvo a Deus. E diz assim, então ela estava lá, né? E quando ele ouve dos feitos dessa mulher que servia ao Senhor, e ela servia com o que tinha, eu sempre falo isso, não vou cansar de falar das minhas mensagens, ela servia com o Senhor, o que eu mais destaco aqui, dentre muitos de seus feitos, porque ela glorificava a Deus servindo, ajudando, sendo diferença, luz, com testemunho, ajudando o próximo, ajudava quem precisava sem pedir, com linha e agulha. E eu falei, quanto que custa? Eu já vi eu andando em Duque de Caxias, eu vi o rapaz vendendo lá um monte de agulhas, né, num papel lá, no kit, por R$1, várias agulhas, R$1. Ela servia com o que tinha, ela costurava à mão as túnicas para as viúvas. E o que Deus faz? Usa o servo dele e ressuscita Dorcas. Louvado seja Deus. Jesus precisa ser visto nesse tipo de testemunho sem palavra, com gestos. Jesus fala, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 12:46. Meus amados, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que possamos entender que estamos inseridos nesse período, passando por esse período de quarentena, e precisamos falar do amor do Senhor, das providências de Deus, para que a luz de Cristo, através de nossa vida, da minha vida, da sua vida, irradie a outra pessoa. Que Deus nos abençoe. Amém.